Alguns de vocês querem comprar CPUs em segunda mão porque realmente, às vezes, é provável comprar algo muito melhor pelo mesmo preço ou mais ou menos igual, mas muito mais barato. Quem diz CPU diz o resto, mas para hoje, CPU. E há outros de vocês que se recusam a comprar seja o que for em segunda mão, independentemente do preço, porque entre a probabilidade de ter alguma coisa estragada e ser difícil de detectar ao início e ter que lidar com vendedores, porque está disponível hoje, mas afinal não está, depois é tarde, depois é de manhã, depois sou eu que vou, mas afinal vai meu primo, depois vai meu cunhado e encontramos um shopping, mas afinal é numa gruta e, portanto, as duas opções são viáveis, depende do caso, depende do tipo de pessoa. Mas este vídeo é para aqueles de vocês que não se importa de se encontrar com o primo do genro, do cunhado, do sobrinho numa gruta, porque vão comprar em segunda mão. Portanto, processadores em segunda mão, quais são mais prováveis de virem com defeito e o porquê. Portanto, é provável que seja um vídeo um bocadinho detalhado, mas vamos lá. Vamos lá, se tu achas que o macOS é para os hipsters com as contas em atraso e a aparência em dia e o Linux é para os nerds cebosos com tics de stalker, é fácil, só te resta o Windows, I guess. Mas um computador com a esperança média de vida inferior a uma formiga e a potência de um reformato sem pastilha tem direito a uma licençazinha OEM. E o teu PC todo potente precisa de uma licença retail que custa os olhos da cara. Vais aí o RCD Keys, compras lá a tua licença OEM, também tens direito, enfias para lá o código H25 e pumba, está a bombar. Ó filho, e já agora podes também comprar aquelas versões do Office sem assinatura mensal, estás a ver? Ou não, olha, usa papel e caneta, que lá saber, ou caralho. Boas banditos, tenho já aqui uma listinha feita, vais já ver, e se quiseres a parte resumida daqui a pouco já vais ver, e depois o resto do vídeo é a explicação do porquê que eu cheguei até esta conclusão. É importante um bocadinho de contexto, se conheces o canal há pouco tempo, ou se é até, sei lá, o primeiro vídeo que estás a ver. No passado, neste meu canal, eu tenho vindo sempre que estou convicto, tenho vindo a alertar de CPUs que podem degradar. Houve vezes que adivinhei, houve vezes que degradou e eu não previ. Aconteceu as duas coisas. O que ainda não aconteceu até agora é eu dizer, olha, eu realmente não confio nisto e eu estava errado, porque afinal podemos confiar. Por exemplo, nos Ryzen que queimavam, literalmente queimavam, eu fiz um vídeo, acho que se procurares no meu canal por eu avisei 5 meses ou qualquer coisa, porque foi isso que aconteceu. 5 meses antes de virar notícia, eu avisei que aqueles Ryzen iam queimar, era a minha previsão e era por culpa da tensão do SOC. Foi o que aconteceu, eles começaram a queimar e a culpa era a tensão do SOC. Foi um caso que eu acertei e cheio com muita antecedência. Outra guerra que eu tive, eu tentei vos alertar o máximo que pude, foi com os processadores Intel de 13ª e 14ª geração. Os 12ª nem tanto, mas já lá vamos. Os de 13ª e 14ª, onde eu alertei que os processadores estavam a ter overclock automático e alertei para o facto de provavelmente tu estás a ser induzido em erro pelos principais reviewers hardware, porque apesar da informação que eles estão a passar ser objetivamente correta, o processador efetivamente está-se a comportar daquela forma, indiretamente estavam-te a induzir em erro porque estavam indiretamente, digamos assim, a sugerir, implicitamente, não digo que seja do propósito, mas depende da interpretação que se faz, não é? Podendo passar a mensagem ou ficares com a percepção que os processadores Intel consumiam toda aquela energia e aqueciam assim por estarem de stock. E eu alertei que os testes que tu estás a ver não são de processador em stock, são de motherboard em automático, que são coisas completamente diferentes, ok? E porquê que os reviewers não estavam a alertar que o processador estava com overclock automático e alguns de nós, eu inclusivamente, estávamos a alertar que aquilo era um overclock, porque são perspectivas totalmente diferentes. O que e sinceramente o porquê eu não sei, mas o que acontece é que quem faz review ou benchmark tende a ter mais audiência, pelo menos no início, tem mais impacto, aquela curiosidade de coisa nova. E nós que trabalhamos com hardware de clientes, normalmente é um conteúdo um bocado mais chato, então temos um bocado menos de abrangência, mas é a posição que nós nos colocamos, porque alguns de nós, eu inclusivamente, o nosso trabalho principal é o que é feito offline e o online é tipo o extra. Percebes? Portanto, quem é reviewer, normalmente o conteúdo que é para o YouTube é o principal e, portanto, o que é offline é secundário ou não tem importância. E, portanto, o que acontece é que quem é reviewer
faz dezenas de testes num CPU. E nós que lidamos com hardware de diferentes pessoas, nós testamos e mexemos em muitas unidades da mesma peça, que são coisas completamente diferentes. E para ti, o que é mais importante é exatamente tudo. Se tu queres ter uma informação mais completa, tens que ver os diferentes prismas. O prisma que eu posso oferecer, que vos posso oferecer a vocês, o meu público, é como eu mexo em várias peças, várias unidades das mesmas peças. De vez em quando faço um videozinho com alguma máquina que estou a trabalhar de um cliente, mas são poucas vezes, porque o dia só tem 24 horas. Eu passo-vos esse prisma depois de eu ter pegado em 10 processadores daquela geração, o que é que eu estou a ver, ok? Em contrapartida, eu não vos posso entregar 40 testes de uma unidade, porque eu tenho muitas unidades para tomar conta, porque é aí que está o dinheiro à minha espera, não é? É importante para ti perceber, ver os diferentes prismas. E, portanto, como eu e alguns de nós lidamos com clientes e várias unidades da mesma cena, o que nós vimos é que era impossível o processador Intel estar de stock, porque se no site da Intel diz que o processador consome até 253 watts, e na motherboard A eu instalo o CPU, não faço nada e ele consome até 253, a seguir pego na motherboard B e ele consome infinitamente o que conseguir até bater 100 graus. Portanto, ele encosta nos 100 graus e enquanto conseguir manter 100 graus, ele vai consumir quase 400 watts, vai consumir 285, vai consumir 327, vai consumir o que for necessário, independentemente do consumo e da tensão. O que interessa é, ele vai aumentando consumo e tensão até bater 100 graus. E outras motherboards colocam 253. Nós alertamos, alguns de nós, eu fui um deles. Isto não é processador em stock, isto é a motherboard em automático, ou seja, dependendo da motherboard, o resultado pode ser muito diferente. O que aconteceu é, tal como nos Ryzen, uns meses depois, acabou por se perceber mais uma vez que estava a degradar e que as motherboards não estavam a colocar os settings de stock. E desde essa altura que os reviewers começaram a utilizar termos como Intel Default, Intel Stock, porque realmente não estava em stock. E agora até existe o problema inverso. Podes ir ao meu canal e procurar por Intel problema inverso ou algo do género. E vais ver que as novas BIOS até têm um problema inverso. Podes até ter menos do que é necessário, outro assunto. E não, as novas BIOS da Intel não corrigem a 100% o problema. Portanto, 13ª e 14ª geração convém uma afinação manual na mesma para garantir que ele não vai degradar. Mas pronto, esse é o contexto, só para te explicar, caso não tenhas chegado ao meu canal, e procuras todos os vídeos para trás e descobres, para explicar porque que isto não é caído do céu. O que eu te vou mostrar agora, o resumo que eu te vou mostrar agora, é depois de ter mexido em muitos processadores de cada geração, é o que eu vi a acontecer à minha frente. Portanto, CPUs em segunda mão, primeiro tu tens tudo, não é? Desde bons preços até preços tapafúrdios, tu tens de tudo, não é? Se vieres aqui em segunda mão, tens todo o tipo de processadores, com todo tipo de idades, todo tipo de desempenho, todo tipo de preço, preços porreiros, preços completamente absurdos, tipo 4 vezes mais do que ele deveria valer agora, processadores bem baratos, bons pelo preço, maus pelo preço, diferentes sockets, tens tudo. Nunca vai haver uma dica que eu te possa dar a 100% que te garanta que o processador está bom, porque depende do que a pessoa fez com o CPU. Okay? Um CPU que tendencialmente não degrada se tiver sido maltratado, ou com settings, ou com hardware, ou com más boards, más fontes, mal tudo, maus tratos, porrada, nada é à prova de bala. Mas quais é que por natureza têm mais tendência a degradar, a ser utilizado normalmente, ok? Tenho já aqui a listinha feita. Preparei esta lista. E se quiser só confiar em mim às cegas, que, by the way, nunca deves confiar em nenhum youtuber às cegas, eu posso ter boas ou más intenções, e mesmo que tenha boas intenções, eu posso cometer erros. Portanto, conselho de amigo, utiliza isto como ponto de partida, se quiseres aprender, e com base nisto tenta encontrar mais informação, ainda que nada como pegar no hardware é a melhor forma de se aprender, não é? Como em praticamente qualquer área, sem prática, não é? Vale o que vale.
Ryzen primeira geração, pouco provável. No entanto, eu não coloco aqui como muito pouco provável, porque no início, e eu testei isto desde o início, era tão... as BIOS eram tão problemáticas que eu não sei se não houve algumas unidades que não tiveram sujeitas a tensões absurdas, não do VCore, mas de outras, porque as BIOS eram tão problemáticas e tão imprevisíveis que se for alguma unidade que tenha sido comprada no início, eu não faço a mínima ideia porquê. Por aquilo que a unidade passou. Mas assim que o pó assentou, os Ryzen 1000 não degradam por eles. Eles não degradam, não tem problema de degradação. Eu só deixei pouco provável e não nada provável por causa das primeiras BIOS, porque nem eu sei o que eu tenho vídeos feitos sobre as primeiras BIOS. Porque tirando as primeiras BIOS, os Ryzen 1000 não têm problema. É quase impossível estarem degradados. Os Ryzen 2000 eu deixei pouco provável e não muito pouco ou nada provável, porque eu recordo-me do 2700X, que era tipo um caso à parte. Eu só apanhei dois e os dois eram 2700X. Um estava degradado por causa dos núcleos, VCore, não sei o quê, a degradação normal, digamos assim, e outra apanhei degradado no controlador de memória. Os dois foram 2700X, ok? Porque tirando isso, a regra dos 2000 aplica-se a mesma dos 1000. As do 3000 é muito provável que ele esteja degradado. Já fiz no passado, talvez faça no futuro, dicas de como tentar perceber se o CPU degradou, mas isso tem que ser um vídeo por si só à parte, senão este vídeo vai ter 1 hora. Ok? Uma coisa cada vez. Mas Ryzen 3000 é muito provável que eles estejam degradados. Mesmo o Ryzen 3600. Se forem as versões X, pior ainda. Mas muito provável, já não sei quantos eu vi degradados. Degradados no controlador de memória, degradados nos núcleos, em ambos, todo tipo de degradação e em diferentes estados de degradação. Desde aquela degradação que ele crasha de vez em quando do nada a cada 3 dias, parece que ele mal quer dar boot, by do 880. Tirando aqueles que já não ligam mais, não é? Portanto, by do 880 aqui. Os Ryzen 5000 eu tenho que os deixar como apenas provável porque eu vejo menos Ryzen 5000 degradado que o 3000. Agora, a minha dúvida, e aqui é dúvida, eu não tenho certeza, eu apanhei até agora menos Ryzen 5000 degradados porque realmente é menos provável que eles degradem, ou porque são mais recentes e tiveram menos tempo para degradar. Ponto de interrogação, eu aqui não te sei dizer, ok? Em número, eu vi menos Ryzen 5000 degradados, mas também tiveram menos tempo para degradar, portanto, não sei. Eu acho que o boom maior também foi nos 3000, portanto, eles venderam mesmo muito, diria que até mais, no mesmo período de tempo que os 5000, talvez, até porque os 3000 eram tão bons na sua altura, que muita gente avançou os 5000 porque não precisava de upgrade nenhum. Mas quem comprou os Ryzen 1000 quis fazer upgrade para o 3000, portanto, há vários fatores aqui. Eu vou deixar o 5000 como provável, mas essa salvaguarda da minha parte. Ryzen 7000, pouco provável. Existe aquela coisinha que já conversámos no início, mas eles aí queimavam. As tensões, eu não confio muito nas tensões em automático dos Ryzen 7000, não confio. Os Ryzen 7000 eu gosto de dar uma afinação, mas a verdade é, já passou muito tempo e eu não os tenho visto a degradar, portanto, aqui eu não posso dizer que é provável porque eu não tenho visto degradado, apesar de ter apanhado vários que estavam instáveis de origem, de stock. Problemas de memória sim, acontece, mas não só com problemas de memória. Instabilidade é uma coisa, degradar é outra, uma pode provocar a outra, maybe, depende, é uma área muito cinzenta, depende do motivo da instabilidade, mas eu não posso vir dizer aqui que os Ryzen 7000 andam a cair de podre, porque eu não os tenho visto a cair, tenho visto instáveis. Não confio na tensão em automático dos 7000, nas tensões boosts, não sei o quê. Se for eu a mexer, dou um toquezinho. No entanto, eu não os tenho visto degradados. E também pode ser, talvez, a questão dos Ryzen 5000. Eles são mais recentes, portanto não tiveram tanto tempo para degradar. Não confio no automatismo dos 7000, mas se tu estiveres a comprar agora,
à data deste vídeo, eu diria que é pouco provável, porque mesmo que eu tenha razão e que eles venham a degradar com um tempo em automático, eles não tiveram tempo para degradar se tu fores comprar à data deste vídeo. Portanto, foi um bocado a minha lógica para colocar isto aqui. Ryzen 9000, para já é difícil encontrar à venda em segunda mão, mas é muito pouco provável por uns dois motivos. Primeiro, porque é recente, não teve tempo para degradar, e segundo, porque eu não estou convencido que eles sejam suscetíveis à degradação, os 9000. Eles vêm de origem de uma forma muito diferente do que eram os 7000, para melhor, gosto. Portanto, eu diria, não posso dizer que é impossível, mas vou dizer que é muito pouco provável. Portanto, provável, mas muito pouco. À partida não me preocuparia a comprar em segunda mão à data de hoje um Ryzen 9000. Passando para a Intel, eu diria nada provável, nada entre aspas, porque há exceção. Só que depois na nona e décima, eu ignorei a sétima geração porque já é demasiado antigo. Nona e décima geração, nada com aspas provável, estes CPUs não estavam a degradar, exceto, isto aqui nunca viram notícia porque é uma coisa muito de nicho e como é tão de nicho não foi suficiente para virar notícia, mas aconteceu. Não é nada provável estes processadores degradarem, mas se tivesse sido usado RAM, lembrando que isto é DDR4, acima de 4000 de velocidade, é muito provável que o CPU tenha degradado. O que acontece com estes processadores de Intel é que quando eu digo a partir de 4000, não é absolutamente 4000. Se tu estiveres a usar uma memória, se tu tiveres colocado manualmente 3900 e pico, ou 4100, ou whatever, e vai variar talvez um bocadinho, não é talvez, é certeza, um bocadinho de bordo para bordo. Portanto, não é fixamente 4000, mas é na casa dos 4000. Quando se usava ou se subia a memória para esta frequência, muitas motherboards subiam imenso uma tensão, que é a tensão do System Agent. Nas motherboards costuma aparecer, ainda existe essa tensão, aparece apenas como SA, que é de System Agent. Portanto, se vis System Agent ou SA, é a tensão que nos processadores Intel, quando se utiliza uma memória mais forte, e DDR5 é a mesma coisa, mais rápida, esta tensão precisa de aumentar. O que estava a acontecer na nona e décima geração, é que muitas motherboards colocavam um System Agent, por exemplo, abaixo de 1.2, por exemplo, mas tu colocavas uma memória de XMP superior a 4000 e eles colocavam tipo acima de 1.5 de System Agent, ok? E nesses casos, só que isso, muito pouca gente utilizava memória acima de 4000 nesta altura, era mesmo a exceção, até porque passou por um período que a memória era tão cara que sabe Deus, às vezes a pessoa conseguir comprar a quantidade de memória necessária, quanto mais a velocidade, não é? Portanto, passou a ser um bocado debaixo do tapete, mas se a pessoa utilizou com memória acima de 4000 e só ativou o XMP, é provável que o System Agent nestes processadores estivesse muito alto e, consequentemente, que ele tenha degradado e provavelmente degradou o controlador de memória e ele está a crashar. Passa de quase nada provável para extremamente provável. E também porque nesta altura já havia muita diferença de motherboard para motherboard. O que é que alguma motherboard poderia fazer pré-definição, mas mesmo quando as motherboards exageravam, entre aspas, naquilo que colocava em automático, os casos onde isso acontecia, ativando o multicore enhancement por pré-definição, mesmo quando isso acontecia era dentro de limites muito mais baixos daquilo que nós vemos. Passámos a ver na 13ª e 14ª, portanto, não estou muito preocupado com estas gerações, exceto quando foi utilizado assim, ou num caso que é impossível de prever, quando a pessoa fez overclock manual até ao tutano. Quando a pessoa fez overclock na nona geração ao máximo até derreter, bem, isso é uma afinação totalmente manual, é totalmente imprevisível o que é que a pessoa fez, não é? Portanto, mas isso é válido para qualquer CPU que está aqui. Intel 11ª geração, ponto de interrogação, e por uma razão muito simples. Eu tive tão pouco contacto com 11ª geração na prática que eu prefiro não dar opinião. Tenho suspeitas, mas segundo os meus próprios critérios, as minhas suspeitas são muito pouco fundamentadas, portanto, vou-me abster. 12ª geração é muito pouco provável, ok? Os automatismos em termos de boost eram muito mais soft. Os automatismos, quer o da motherboard quanto do CPU, era muito mais soft. E a questão da memória, daquela coisa System Agent, também não estou muito preocupado, porque sim, poderia haver em alguns casos o mesmo problema da nona geração e da 10ª do System Agent, só que
aqui é que entra o gato e ainda bem, há males que vêm por bem, não é? O controlador de memória DDR4, porque 12ª geração é compatível com DDR4 e DDR5. O controlador de memória DDR4 12ª geração era tão mau, na maior parte das unidades, pior que nas gerações anteriores, que não era uma questão de quanta tensão a motherboard colocava, é que, independentemente do que é que a motherboard fazia, muitos processadores simplesmente não estavam a aguentar velocidades altas de memória. Então, como não estavam a aguentar, nem dava para ser utilizado com tensões altas, porque aquilo nem aguentava, então acabava por se baixar a frequência, ou instalar RAM com frequência mais baixa, se fosse DDR4, e consequentemente as tensões também iam ser mais baixas. Portanto, é extremamente improvável que um de 12ª geração tenha estado a trabalhar com memória de frequência muito alta para aquilo que era normal da DDR4, e da DDR5 o controlador de memória também era fraquito, tudo acima de 6000, era muito difícil de aguentar, portanto muito pouco provável 12ª geração. 13ª geração é extremamente provável que esteja degradado, muito, muito provável. Se foi usado em automático, e principalmente se foi comprado desde o lançamento, foi utilizado desde o lançamento, com as BIOS da altura, se foi utilizado, por exemplo, numa Gaming X B660, muito pouco provável que esteja, diria quase nada provável que esteja degradado, porque eram motherboards que, lá está, depende da versão de BIOS, mas eram motherboards que estavam a utilizar o default, o stock da Intel, e não nada acima disso. E, portanto, nesses casos, os processadores não foram sujeitos a temperaturas, tensões e clocks muito altos, acima do que é especificado da Intel. Só que, se tu não tiveres como saber, com certeza, qual motherboard foi utilizada, e mesmo dentro de motherboards varia de versão de BIOS para versão de BIOS, eu diria muito provável. Se este processador foi usado desde sempre por alguém que só usou em automático nas motherboards mais caras, é muito provável que foi degradado. Se isto foi utilizado nas motherboards B média gama, é muito pouco provável. Portanto, aqui depende de vários fatores. Por salvaguarda, eu prefiro dizer-te que é muito provável que estes processadores 13ª e 14ª geração tenham degradado. 15ª geração, entre aspas, porque agora é o Core Ultra Core, mudaram o nome, mas entre aspas, 15ª geração, muito pouco provável. Daquilo que eu vi, eu já tenho vídeo feito sobre isto, gostei da forma como eles estão em automático, gostei do comportamento das motherboards agora, que os fabricantes aprenderam, a bem ou a mal, com os erros do passado. Portanto, entre aquilo que a Intel fez fisicamente com o CPU, mais aquilo que é o default da Intel, mais aquilo que as motherboards estão a fazer com base naquilo que é o default da Intel, ou seja, respeitar limites, eu diria que é muito pouco provável. No entanto, ponto de interrogação, porque é tão recente que eu não posso dar certezas, nem palpites muito fundamentados, porque é muito recente, e máquinas gaming com esta nova geração da Intel é mais ou menos uma perda de tempo. Podem, mesmo assim não são, podem ser, em alguns casos, bons processadores para ferramenta de trabalho, mas mesmo assim só em alguns casos. Para gaming meio que passa um bocado ao lado, é secundário. Portanto, entre o facto de ser muito recente, mais o facto de eu estar a lidar pouco com as CPUs, faz com que me pareça, o meu palpite é que é pouco provável que tenhas de preocupar com isto. Não estaria muito preocupado se quiseres o meu palpite. No entanto, por salvaguarda, ponto de interrogação, porque demasiado recente, ok? Por último, para 13ª e 12ª, 3ª e 4ª geração. Existe esta coisinha que eu mostrei mais que uma vez no canal, inclusivamente tenho um vídeo a mostrar como instalar, e isto, a minha forma de instalar. Isto é uma contact frame para corrigir o problema de os CPUs entortarem no centro. Não quero explicar tudo agora, novamente. Isto funciona em 12ª, 13ª e 14ª geração. 15ª eu experimentei, mostrei também, eu a experimentar isto, não funciona, ok? Há ali umas pequenas diferenças no CPU, faz com que isto não encaixe. Isto ajuda o CPU a não entortar. Se ele estiver entortado, da experiência que eu tenho, ele não vai estragar por causa disso, só vai aquecer mais. Pode estragar indiretamente, porque se ele estiver a ser utilizado fora da especificação da Intel, acima da especificação da Intel, mais o facto de
ter que passar mais tempo mais quente porque está torto, indiretamente não utilizar isto pode contribuir para o CPU degradar, mas do que me pareceu até agora, eles não degradam, não estragam por estarem tortos. Não é esse o motivo. Pode indiretamente contribuir, mas não diretamente. O que eu te quero alertar é, se o CPU esteve 6 meses, 2 anos, um ano instalado sem isto, ele já entortou para sempre. Ok? Portanto, se tu comprares um CPU que teve 1 ano e meio de uso, que foi utilizado de forma normal na motherboard e agora fores pôr isto, vai diminuir um bocadinho esse efeito, sure. Ele vai ficar um bocadinho menos torto, mas já não vai voltar a ficar 100% direito. Portanto, uma micro perda de contacto ideal com o CPU irá na mesma acontecer. Mas também é tão barato que meio que não perdes nada por usar. Quer dizer, não sei se aumentou de preço. Eu tive durante muito tempo várias unidades a mais, agora só tenho 2, talvez 3, se uma não souber onde está, só tenho 2 unidades, também já não estou a utilizar. Instalei isto montes de vezes, sempre que o processador era novo, e principalmente se era um i7 ou um i9, eu instalei isto nas máquinas que montei para ele ficar direitinho, de origem. Portanto, é isso. Bandidos, espero que tenha ajudado com este vídeo. Beijinhos àquela tua prima e vemo-nos no próximo vídeo, tá? Tchau, tchau.